Bom dia aos irmãos, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus. E estamos alegres porque a igreja está voltando a encher. Estamos voltando à casa do nosso Pai. Vamos iniciar o nosso culto com o louvor que vai ser projetado. E ele diz: digno é o Senhor. Fala: descansarei em tuas mãos. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Ai, acho que apertei no lugar errado. Os que aqui estão, bem como aqueles que nos acompanham de suas casas. Eu os saúdo com a graça e a paz de Jesus Cristo. Avisos. Os clubes voltam na quarta-feira, às 18h30. Então, os pais que têm os seus filhos aí, adolescentes, né, pré-adolescentes, que encaminhem seus filhos, né, e tragam eles. Os trabalhos, o pastor Alisson também avisa que os trabalhos do Caixeirão voltam na sexta-feira. E teremos também assembleia no dia 21, próximo, sobre o orçamento. E também, por enquanto, não haverá nosso costumeiro café, perdão, após a ceia. Tá? A gente sente falta, mas, por enquanto, ainda não. Vamos fazer a leitura do Salmo 78, de 1 a 7.
Meu povo, escute meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Ao ler este salmo, ele nos remete ao livro de Deuteronômio, né, de quando Moisés falava ao povo lá nas planícies do Rio Jordão, nos capítulos 4, 5 e 6, onde Moisés exorta o povo à obediência e faz mediação entre o povo e Deus. Por exemplo, lá no capítulo 4, 9, diz: tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. E também lá no capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Eu vejo essas palavras como mimo de Deus, presente de Deus, né, dele para com o povo lá do passado e também para nós hoje. Que nós ensinemos os nossos filhos, inculquemos nas suas cabecinhas, né, as palavras do Senhor, que Ele nos ensina. E já agora com o trabalho com os clubes, é uma bênção, né, a gente saber que estamos podendo voltar a esse trabalho e que nós incentivemos os nossos filhos, nossos adolescentes a virem, né, também na escola bíblica, que está sendo preparada com tanto amor, com tanto carinho, e nós tragamos os nossos filhos para que eles venham assistir às aulinhas e aprender da palavra do Senhor. Vamos orar. Deus de misericórdia e bondade, a Ti agradecemos pelo dom da vida e por mais essa oportunidade de estarmos aqui e sermos livres e estarmos reunidos em Teu santo nome para adorar-Te pelo que és e pelo Teu amor expressado a nós, o Teu povo. Também agradecemos pelas palavras, pelas promessas e pelas exortações deixadas para nós como manual de vida, como presente ou mimos de um pai para um filho. Muito obrigada. Ainda, Senhor, se conosco nesse dia e durante este culto de louvor e adoração, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, é que oramos e agradecemos. Amém. Bom dia a todos. Como é bom podermos voltar com as atividades da escola dominical, na igreja, lembrando que é algo tão importante a gente sempre se recordar que a Igreja Reformada é uma igreja com famílias, com pais, mães, filhos, e as crianças fazem parte da igreja. As crianças fazem parte do corpo de Cristo. As crianças fazem parte da família da fé. Isso é verdade que quando nós dizemos que a Igreja Reformada é uma igreja que fala da aliança, essa aliança é com a família. Não é só com o pastor João, mas é o pastor João, a sua esposa e os filhos. Não é só com você,
mas você e os seus filhos. Não é só com o jovem, é com o jovem, com o pai, com a mãe, com o vô, com a avó, com os irmãozinhos e as avós com os seus netos. É uma igreja com famílias que pode ser usada por Deus para testemunhar do seu amor em todo o mundo. Como é bom começarmos a escola dominical. E não esquecemos de agradecer também, nessa abertura do culto, a Mônica, que durante todo esse tempo da pandemia coordenou os trabalhos da escola dominical, mesmo à distância, para que as crianças tivessem a oportunidade de terem também o conteúdo da fé. A escola dominical recebendo no celular, em casa, no grupo da igreja, para então poder assistir às aulinhas. As aulinhas que vieram, muitas delas lá de Ponta Grossa, da IR de Ponta Grossa, com a professora Zuleide, que tem décadas de experiência como professora, principalmente professora de religião. Até eu pergunto, qual criança aqui, quem aqui de vocês chegou a assistir alguma aulinha no celular da escola dominical? Olha, até os pais assistiram, né? Verdade. E aprende muita coisa. A gente cresce com tudo isso. Que bom. Glória a Deus por isso. Obrigado, Mônica, pelo trabalho e pela coordenação da escola dominical que continua com você, né? E agradecer aos professores que também estão aí dispostos a servir. Lembrando vocês, como eu coloquei no grupo lá da igreja, nós precisamos ainda de 2 professores. Um para a turma de 8 e 9 e outro para a turma de 10 a 13. 2 professores. Professores, quando eu digo, é homem ou mulher, irmão ou irmã, que queiram servir ajudando na turma da escola dominical, por favor, se disponham para que a gente possa dar continuidade nos trabalhos com todas as turmas completas. Vamos ficar em pé e, com uma oração silenciosa, preparar o nosso coração para este culto. E também neste dia, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que é fiel de geração em geração. Amém. Graça e paz a todos vocês, meus irmãos e irmãs, vindas de Deus o nosso Pai, de Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor e Salvador, na comunhão com o Espírito Santo. Amém. Vamos cantar, ainda em pé, todos juntos, o hino 175, Eterno Pai, o teu povo congregado. Oh,
podem sentar. Vamos orar mais uma vez, buscando o perdão dos nossos pecados. Quando chegamos na presença de Deus para realizar um culto a Ele, precisamos sempre também ter os corações renovados, purificados, para que então nós tenhamos esse caminho aberto por meio de Cristo Jesus e o nosso louvor chegue ao nosso Senhor lá nos céus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai Celeste, nós estamos na Tua presença neste dia louvando o Teu nome. E nós ficamos alegres por sabermos que o nosso culto é também uma manifestação de serviço ao Senhor. E nós podemos, com isso, testemunhar da nossa esperança que nós temos em Ti, como nós cantamos neste primeiro hino. Reconhecendo que a Tua graça chega até nós por meio de Jesus Cristo. E nós também abrimos o Teu santo livro neste dia, que é a palavra do Senhor. Nós cremos nisso, ó Deus, que neste livro nós encontramos tudo aquilo que o Senhor nos dá por meio de Jesus Cristo. E pedimos ao Senhor que o Senhor esteja nos abençoando, porque nós também reconhecemos o nosso pecado e pedimos o perdão. Venha ao nosso encontro, ó Deus, com a Tua graça, perdoa os nossos pecados e recebe este louvor que dedicamos a Ti. Pedimos a Ti também, Senhor, que o Senhor possa abençoar de modo especial as nossas crianças que logo mais vão para a escola dominical e que na escola dominical elas também possam receber da Tua palavra e serem enriquecidas com os ensinamentos de Cristo. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Convido a todos a abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 6, onde nós fazemos uma leitura, a primeira leitura que já foi, inclusive, base da breve reflexão da nossa irmã, presbítera Maria Odete, para a abertura do culto. Deuteronômio 6, 1 a 9. Que fala do grande mandamento e também fala de como nós, como famílias da fé, levamos os nossos filhos a conhecerem o Senhor e o amor de Deus por meio da sua palavra, a lei do Senhor. Deuteronômio 6, 1 a 9. Vamos fazer a leitura responsiva. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim serão cuidadosos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Que bonita a palavra do Senhor aqui, onde exorta Israel a viver os mandamentos de Deus e principalmente levar esses mandamentos também aos ouvidos e aos corações dos filhos, das crianças. O famoso Shema Israel,
Shema, que quer dizer no hebraico escuta. Sempre que um israelita ouvia essa palavra Shema, já vinha em sua mente aquela ideia de que Deus está falando. E quando ele fala, os seus servos precisam ouvir. Ouvir e viver, como nós vimos em Deuteronômio. Vamos ter um momento de cânticos com louvor. Convidamos o Marco, a Débora, para virem ministrar o louvor nesta manhã. Convido a igreja a ficar em pé para louvarmos o nome de Deus. Nesses momentos difíceis, sabemos que nós temos a segurança do nosso Deus. E esse hino fala justamente disso. Ele diz: sossegue, espere, entregue, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque o seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem.
tudo bem, tudo bem. Amém. Vai ficar tudo bem, tenho certeza. Hoje também é um domingo de ceia e a gente vai dar graça a Deus e graças a Jesus pelo sacrifício de amor. E esse louvor fala disso. Ele diz: digno é o Senhor. Vamos cantar pensando e refletindo sobre esse sacrifício. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou para sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou para sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Vamos orar.
Grande Deus, bom Pai, que nos céus habitas, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem colocado sua poderosa e forte mão sobre nós e tem nos livrado de todos os males e perigos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos trazido até o teu santo templo, para podermos louvar, bendizer o teu santo nome e aprender mais de ti. Senhor, agradecemos e pedimos que esses louvores que são elevados a ti possam ser agradáveis e possam chegar como um cheiro suave até teu trono de graça. Pedimos, Pai, também pela nossa escola dominical e pelos professores, que eles possam, o Senhor possa estar capacitando eles para que eles possam ensinar os nossos pequeninos a andar no caminho correto. Pedimos também, Pai, o teu Santo Espírito em nós, para que aprendamos mais da tua palavra que vem ser exposta pelo teu servo, o pastor João. Dá-nos um culto feliz na tua presença. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Então, as crianças podem ir para a escolinha bíblica, que a luz de Cristo as acompanhe. E no próximo domingo também não faltem. Vamos continuar no trabalho, já começar com bastante alegria e disposição. Que Deus abençoe as nossas crianças na escola dominical. Para a reflexão de hoje, olhando para esse tema que envolve também como foi tão bonito o início com a escola dominical, vamos falar sobre isso, sobre as nossas crianças nesse culto. Talvez você diga, mas pastor, eu já tenho filhos adultos. Sim, você pode ter filhos adultos, mas você tem netos, ou ainda os netos virão, ou ainda os filhos logo virão. Ou você é jovem, e o jovem também tem um papel importante na igreja, porque o jovem também é considerado futuro. Então tem tudo isso a ver com a nossa reflexão de hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Uma vez eu fiz um estudo bíblico sobre esse tema, no PASE, no grupo das mulheres. E agora eu trago como uma pregação, e porque é relevante para toda a igreja. E aqueles que estão nos assistindo nos seus lares também podem acompanhar essa reflexão de hoje. João capítulo 6. Acompanhar e também perceber a relevância deste tema para a sua vida e a sua família. João 6, 8 a 13, aonde é a história da multiplicação dos pães. A história da multiplicação dos pães, dos 5 pães e 2 peixinhos, todo mundo já ouviu. Até aqueles que não são muito de igreja já ouviram essa história. Jesus multiplicando os pães e os peixes com os pães e os peixes daquele menininho. E diz a palavra do Senhor assim: Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aí um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia uma grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Começamos a escola dominical, recomeçamos as atividades também dos clubes, aos adolescentes, os trabalhos começam a voltar, as crianças, os adolescentes, os jovens também começam a voltar com as suas atividades semanais nos trabalhos da igreja. E nessa hora eu me pergunto, nós achamos as crianças importantes mesmo? Você acha a criança importante? Quem acha a criança importante, levanta a mão. Todo
acha, né? É lógico. Mas, e se eu mudasse um pouquinho a pergunta e dissesse assim, vocês confiam nas crianças? Daí alguns iriam meio que se coçar, pensar um pouco mais. Confia em criança? Você confia em criança? Ou mais, você acha que a criança é útil na igreja? Por que eu nunca teve um pedido de um pastor assim, eu queria 5 crianças para ajudar num trabalho, num projeto, não sei no quê? Nem eu fiz isso, nunca. Vocês acham as crianças realmente úteis na igreja? Eu talvez poderia perguntar para você que é pai, para você que é mãe, e também para você que é vô e vó, que estão aqui. Alguma vez você já parou para ouvir uma criança? Parar para ouvir. O que eu percebo, geralmente, que acontece, quando eu era pequeno, eu era assim, depois eu vi que eu faço a mesma coisa, às vezes. Estou lá no meu trabalho, daí os filhos vêm perguntar uma coisa, principalmente quando é os menorzinhos. Oh, que bonito! Nem viu, nem olhou, mas a criança Pim fez um desenho, que bonita, mas não é uma árvore, pai, é um camelo. Tá? Ah, é um camelo, mas que bonito esse camelo. A gente para ouvir uma criança com atenção aquilo que uma criança, um jovem tem para nos dizer. Pensa nessa pequena reflexão do início desse culto aqui, dessa mensagem, porque o assunto se estende. Porque a verdade é que a primeira pergunta todos concordam. Criança é importante. Segunda pergunta, criança é útil? Aí, às vezes, ou eu confio nela, aí, às vezes eu não sei. Por quê? Porque quando a gente fala de criança ou de jovem, nós pensamos no futuro. Nós esperamos algo delas num futuro. Nós não esperamos muito dos jovens e das crianças hoje. Nós não confiamos nada, às vezes, de muito importante para eles hoje. Porque as crianças e os jovens, inclusive não apenas na igreja, mas na sociedade, ela é considerada o amanhã. Tem até aquela musiquinha, né? Sou amanhã, sou a esperança. A criançada canta, até a criançada canta. Eu sou o amanhã, eu sou a esperança, eu sou o futuro. Mas se eu sou amanhã, isso quer dizer que eu não sou hoje? Se eu sou o futuro, então isso quer dizer que eu não sou o presente? Se eu sou uma esperança, então quer dizer que eu, como criança, de repente não sou uma realidade? Eu sou uma esperança? Então, por que eu vou escutar um neto, um filho, o que ele tem para dizer, se de repente isso talvez não faz muito sentido agora, porque agora eles ainda não são experientes, eles ainda não têm muito conteúdo para oferecer, eles ainda são um pouco imaturos demais, eles são talvez até fracos demais para carregar um peso que talvez nem eu consiga carregar, ou talvez eles não têm muito discernimento, como talvez um adulto possa ter. Aliás, é isso que nós sempre escutamos até na comunidade. As crianças são aquelas que no futuro tomarão o bastão do adulto para continuar a vida da família, da igreja, no trabalho, na sociedade. Só que o problema é que eu quero falar do hoje, nessa reflexão, não do amanhã. Tudo é bonito sobre o amanhã, mas eu quero falar sobre o hoje. Porque vocês sabiam que dentro de casa a criança é o termômetro do lar? Sabiam? Dentro de casa uma criança, um jovem é o termômetro do lar.
E foi feito estudos que, inclusive, comprova isso, que uma criança já, a partir dos 3 anos de idade, com 3 aninhos, uma criança já percebe quando o casamento dos pais está em crise. Mesmo se os pais não brigarem na frente dos filhos. Com 3 anos, a criança percebe já que o casamento dos pais está em crise e elas reagem a isso. De alguma forma, elas reagem a isso. Ou na alimentação, ou na escola, ou no desenvolvimento, ou na forma de se expressar. Ela já demonstra isso. Vocês sabiam que uma criança de 2 aninhos já sabe o que significa a palavra amor? E que elas retribuem o amor através do carinho. A criança não sabe nem falar, mas ela já sabe retribuir o amor na forma de carinho. Então, o que eu quero dizer com isso? Para Deus, a criança não é apenas o futuro. Para Deus, a criança não é apenas uma esperança. A criança, aos olhos de Deus, não é apenas o amanhã, mas ela já é o hoje. Ela já é o presente. Ela já é a realidade dentro do seu lar, na sua família e dentro da igreja também. E a igreja reformada, mais do que qualquer outra denominação, inclusive no mundo, prega a aliança, exatamente isso, que ela é família da fé hoje. E muitas igrejas têm aquele negócio do só quando ele crescer, ficar adulto e se batizar. Daí ele é membro, daí ele cai no hall de membros. Antes ele não é. Ele é apresentado, faz uma oração, mas lá no futuro ele vai ser alguma coisa mais concreta. Negativo. No início da igreja cristã, do cristianismo, vocês sabiam que no século II já, a Santa Ceia era uma refeição comunitária. Santa Ceia não era igual nós fazemos hoje, no final do culto, pega um pedacinho de pão, toma um golinho de vinho, faz uma oração e todo mundo é despedido e vai embora. Não, todos sentavam ao redor da mesa para uma refeição. E esse todos não é todos menos as crianças, é todos de forma integral. No culto ao Senhor, a Santa Ceia era uma refeição onde todos, inclusive as crianças, jovens, adultos, velhos, sentavam ao redor da mesa para o banquete da fé, a Santa Ceia. E como se abria a Santa Ceia? A Santa Ceia se abria com o partir do pão. O ministro, no meio da mesa, partia o pão e distribuía para todos os que estavam sentados ao redor da mesa. E isso incluía as crianças que estavam ceando junto. Não é assim, vamos almoçar, crianças, vocês não almoçam hoje. Quem faz isso em casa? Ninguém faz isso em casa. Antigamente os adultos comiam primeiro, as crianças no fim, né? Hoje em dia é o contrário, as crianças comem primeiro e os adultos comem no fim. Mas todos sentam ao redor da mesa. A ceia se iniciava com o partir do pão. Todos recebiam esse elemento. Depois todos participavam da refeição da fé, se alimentando daquela ceia, do almoço ou uma janta, e se encerrava, o fechamento da ceia era com o cálice, onde o cálice era distribuído ao redor da mesa e todos bebiam daquele mesmo cálice. Até o golinho de vinho a criança tomava, porque era a refeição da fé. E foi descoberto em algumas catacumbas cristãs, lá do século II, em Roma, no subsolo de Roma, pinturas e desenhos que revelavam isso, porque no final da ceia as pessoas levantavam as mãos, os crentes levantavam as mãos e faziam uma oração de ação de graças. E nesses desenhos do século II, aparecem também juntos nessa oração de ação de graças, quem? As crianças, também em ação de graças, louvando a Deus, porque essa oração de ação de graças com as mãos levantadas era uma referência à ceia, ao final da ceia do Senhor. Um registro, meus irmãos, de como a igreja, de como Deus enxerga as crianças dentro desse corpo. Ela já é corpo de Cristo, não é apenas o futuro corpo de Cristo. E há 2000 anos atrás, Jesus e os seus discípulos também se depararam com essa questão. Será que uma criança é importante? Será que ela pode fazer algo?
será que ela ainda é útil ou ela só será útil? Jesus pregava para uma grande multidão, no alto de um monte, próximo ali ao mar da Galileia, e eu fico imaginando lá longe um mar bonito, e uma planície lá embaixo, perto do mar, mas com montanhas ao redor com campos verdes, flores de todas as cores. E Jesus no alto daquele monte pregando com uma multidão, só que no fim da tarde aquela gente toda precisa ir embora. Já tinham caminhado com Cristo o dia inteiro, onde Jesus ia, eles iam atrás, escutando as palavras do Senhor, presenciando os seus milagres, e agora aquele povo estava cansado, assim como Jesus estava cansado. E o que fazer? Quando a gente sai para um piquenique, a gente leva um lanchinho, mas ninguém tinha levado lanche nenhum. Onde arrumar comida para toda essa gente? E Jesus provoca um dos seus discípulos. Filipe e André eram os dois. E é interessante isso porque Filipe e André eram os discípulos mais experientes de Cristo. Foram os primeiros chamados por Jesus. E eram os mais, por enquanto, eram os mais notáveis. E Jesus provoca eles perguntando: alimente esse povo. Como nós podemos arrumar comida para essa gente? Então o primeiro foi o Felipe, que rapidamente fez um cálculo. Eu imagino que o Felipe era mais talvez administrador, olhou para aquele povo, bom, temos mais ou menos 5.000 pessoas aqui, tá? Faz uma continha rápida e diz: olha, nós precisaríamos pelo menos umas 200 moedas de prata para alimentar esse povo. Não dá, Jesus, ninguém tem esse dinheiro. E ele diz: manda esse povo embora. Daqui a pouco eles encontram lá na base da montanha, no pé lá, uma vila e compram comida e pronto. Não. Então André olhou ao redor. André já não foi na questão do dinheiro, foi na questão de quem tinha trazido um lanche. E trouxe um menininho, uma criança. Ó Jesus, nós temos aqui um menino, uma criança com 5 pães e 2 peixinhos. Só que o problema, meus irmãos, é que quando André diz essa frase para Jesus, nós temos aqui esse menino com 5 pães e 2 peixinhos, ele não estava apresentando para Jesus a solução de um problema. Ele estava apresentando para Jesus um problema ainda maior, justamente talvez para Jesus desistir de alimentar a multidão, porque havia em torno de 5.000 homens naquele lugar, pessoas longe de casa, famintas, o comércio já estava fechado e essas pessoas precisavam ser alimentadas porque não aguentariam uma viagem de volta. E o que o André faz? O André diz: nós temos esse menino com 5 pães, mas ele ainda completa com a frase dizendo: mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? E eu vou ser bem franco para vocês, meus irmãos. Se eu estivesse no lugar do André, eu também talvez teria feito isso. Eu teria olhado para aquela situação e tentado até mostrar: olha, como nós podemos resolver essa questão? Mas não dá. A intenção era boa, mas a solução não existia. Pensou um pouquinho e diz para Jesus novamente mandar todas aquelas pessoas embora. Só que havia um erro no cálculo de André. O André olhou só para o problema. Mas o André esqueceu de olhar ao redor dele. Ao redor de André e daquele menino estava Jesus. Jesus ao lado desse menino. E isso o André não enxergou. Um menininho com uma cestinha que vinha talvez lá de casa, que a mãe falou: filho, você vai hoje caminhar atrás desse Jesus, então leve um pãozinho, um peixinho, para você não passar fome durante a tua saída, o teu passeio. Mas André não conseguiu enxergar que nas mãos daquele menininho estava como se fosse um vagão de suprimento para alimentar um exército. Não porque o menininho era grande, porque ao lado daquele menininho estava Cristo, que é grande. Suprimento para um exército nas mãos de uma pequena criança.
com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Sabe por que é interessante essa reflexão, por essa ótica? Porque a gente é assim também. Nós também somos um pouquinho como o discípulo André, em nossa casa, em nossa igreja, ao nosso redor. Porque onde está o nosso problema? O nosso problema é esse. Nós, quando enxergamos um problema grande, parece que aos nossos olhos que eventualmente seja impossível resolver um problema grande com uma solução pequena. Porque parece que problema grande se resolve com soluções grandes. Nós também, talvez, como André, iríamos, e como Felipe, fazer 1 milhão de contas. Como será que nós podemos resolver essa questão? 5.000 pessoas, dinheiro, vamos pegar as moedas de todo mundo, vamos ver, alguém procura um mercado para comprar algo. Nós iríamos omitir Jesus da nossa história. Tentaríamos resolver as nossas questões com a nossa força, a nossa esperteza, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, mas esqueceríamos de olhar para Jesus, que, ao invés do nosso lado, apresenta a solução de uma forma simples e pequena. E talvez nós, como André, no final ainda descartaríamos, inclusive, o pequenininho. Olharíamos para ele, de repente, o pequenininho lá em volta, só esperando a oportunidade. Você, não, esse não. Vamos lá, pessoal, quem tem uma solução melhor? E o pequenininho nós deixaríamos, talvez mandaríamos lá num cantinho. Fique aí esperando, depois a gente volta para ver se a gente acertou alguma coisa. E sabe o que significa isso? Trocando por miúdos, significa que nós, adultos, depois que nós crescemos, nós não acreditamos mais em milagre. A criança acredita. Depois que a gente cresce, a nossa tendência é não acreditar mais em milagres. Em nosso trabalho, nos nossos negócios, nunca algo pequeno pode solucionar um problema grande. Se você está enfermo, se você está doente, e de repente você olha para uma criança de mãozinhas fechadas fazendo oração, nós até dizemos que bonitinho, mas às vezes não cremos que aquela oração daquela criança pode ser a oração enviada por Deus para curar uma enfermidade. Se você está mergulhada numa crise, às vezes dentro até do seu casamento, você se esquece, inclusive, de olhar para os seus filhos. E às vezes, como diz o Salmo 127, os filhos são flechas nas mãos de um soldado. E feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Inclusive, se ele erra um tiro, ele pode acertar um outro. Então, os nossos filhos são como flechas. É Deus quem diz em sua palavra. E se você tem essas flechas ao seu dispor, por que ver o inimigo chegando e não atirá-las? Em outras palavras, nós sempre descartamos a possibilidade de ajuda daquilo que venha da parte de alguém aparentemente pequeno, fraco, inexperiente. Só que quando a gente descarta o pequeno, o fraco e o inexperiente, biblicamente, meus irmãos, nós descartamos também Deus. Porque Deus disse isso na sua palavra, lá em 1 Coríntios capítulo 1, lembram do texto que diz assim, Deus usa as coisas fracas e loucas. Para quê? Para quê? Para confundir os que se dizem sábios. Deus usa justamente o pequeno e justamente o fraco. Uma vez eu escutei o testemunho de uma família que disse que um piazinho de 4, 5 aninhos, na escola, aprendendo aula de religião, durante um ano inteiro aprendendo as aulas de religião, as histórias sobre o amor de Cristo, os milagres que Deus faz em nossas vidas. Num domingo, antes da refeição do almoço, todo mundo já ia mergulhar em cima da carne. Piazinho levantou a mão e disse, eu vou fazer oração. Eu vou fazer oração. Todo mundo se espantou. O que essa cria louca quer fazer oração agora aqui? Eu vou fazer oração. E o Piazinho fez a família inteira se silenciar.
ao redor da mesa quando ele cruzou as mãozinhas e fez a oração mais bela que Deus pode ouvir. Porque veio do fundo do seu coração. Um menininho de 4, 5 anos testemunhando de Cristo para uma família inteira que já havia se esquecido talvez de Deus. E da importância de Deus na sua vida, no sustento e na refeição. Qual que é a solução para nós, então? A solução é inverter a posição. Não olhar para o pequeno, mas olhar para o pequeno pela ótica de Cristo. Olhe para Cristo. Olhe o pequeno com os olhos de Cristo. Aquele jovem com os seus 5 pães e 2 peixinhos se tornou uma parte fundamental e essencial do milagre. Sem o menininho com os 5 pães e 2 peixes, não haveria multiplicação. A multiplicação partiu de algo concreto, verdadeiro, real, que estava ali à disposição. E talvez estendidinho assim na direção de Jesus. Está aqui, Jesus. O orgulho talvez do menininho em poder fazer parte deste milagre. A grandeza não estava no menininho, mas no Cristo deste menininho. E na atitude dele. Ou seja, olhar para Jesus e das mãos de Jesus. Talvez Jesus com as mãos no ombro do menininho. Enquanto o menininho segurava os seus pães e peixes, dando graças a Deus, abençoando, o milagre aconteceu. Mas precisou do menino. André, meus irmãos, nem sabia, não fazia ideia de que quando ele apresentou o problema para Jesus, nesse problema vinha junto o quê? A solução. A solução de toda a história. Aquele menino que para todos era apenas mais um piazinho, com 5 pãezinhos ali ao redor, foi colocado na frente daquele, de Jesus Cristo, que abre a mão e satisfaz todas as nossas necessidades. E enquanto todos estavam sendo servidos daqueles pães e peixes do menininho, todos se fartaram. A história é tão maravilhosa que no outro dia o povo foi atrás de Jesus do outro lado do Mar da Galileia para comer mais pão ainda. Tanto aquele milagre fez um efeito que transformou o nome de Cristo ainda um nome mais famoso em todo o norte de Israel, até as nações vizinhas. O ponto mais importante aqui é confie em Jesus. Porque Jesus usa todos nós, desde o grande até o pequeno. Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo, confiem em mim. Se vocês trazem um pequenininho e fraco na minha direção, o milagre é meu. E eu posso usar qualquer um de vocês, inclusive uma criança. Por isso fica a pergunta ao final dessa reflexão. Quantas crianças não passam na tua frente? Durante o dia, durante a semana, os filhos e os netos também. Passam na tua frente com os peixinhos deles, os pãezinhos. E nós não enxergamos. Não enxergamos. Ela passa, se chama a árvore de camelo, né? Ou não, o camelo de árvore. Você não enxerga, não vê. Talvez porque você diga, não, talvez não é tão útil assim. Quantas das nossas crianças não estão andando por aí com seus peixinhos e os seus pãezinhos e nós não damos valor? Eu já escutei muita gente até dizer assim, pastor, criança no culto só atrapalha, só faz barulho, só faz bagunça e eu não consigo me concentrar. Na verdade, uma vez eu li num poema muito lindo que dizia assim, não, a criança que engatinha no templo e ri, ela se sente em casa e Deus ri para ela. E Deus ri para ela, essa casa precisa ser a casa dela também. Essa igreja aqui não é só de pai e não é só de mãe e também não é só de filho, é uma igreja de família. Todos precisam estar aqui, na casa do Senhor. Certa vez um pastor disse assim que nós
temos crianças ungidas. E nós, como líderes, precisamos ser líderes ousados com essas crianças ungidas. Porque essas crianças que hoje são ungidas e adoradores de Deus, amanhã serão também líderes, usados por Deus, como uma família, um corpo, a igreja do nosso Senhor. Escute mais. Os seus filhos, o que eles têm a dizer. Os seus netos, aquilo que eles vêm trazer. Dê mais atenção para eles. Dentro de casa, dentro da igreja. E procuremos enxergar mais esses pães e esses peixinhos que eles carregam em suas mãos. Que podem ser usados por Cristo para fazer um grande milagre. As crianças são o termômetro, como eu falei lá no início da nossa reflexão, que mostra qual é o estado da nossa casa, da nossa igreja, da nossa comunidade. Ela mostra o nível do calor da nossa fé. Deus realizou o maior milagre de toda a história da humanidade por meio de uma criança, Jesus Cristo, que foi aquele menininho que ninguém deu bola, que estava numa manjedoura, mas que veio para ser o Salvador do mundo. Amém. Vamos cantar o hino para a preparação da ceia do Senhor, com Cristo unido, que é o hino 362, com Cristo unido na morte da cruz. Vamos cantar a primeira e a segunda estrofe. Vamos chamar os irmãos, membros do conselho, para virem à frente nos auxiliar na ceia do Senhor. O alimento da fé, a ceia do Senhor. Assim como Cristo multiplicou aqueles pães naquele dia da multiplicação, quando o pão que nós partimos e distribuímos a todos é um pouquinho esse mesmo sinal, um pão partido, distribuído, mas um pão que cada pedacinho que é recebido por você aí faz parte deste pão único. Se você tem um pedacinho na sua mão depois para ceiar, lembre-se que esse pedacinho vem daqui. Um pão único e inteiro. E esse pão único e inteiro
é o corpo de Cristo. E este pão único inteiro é a família da fé, onde se eu tiro uma migalhinha que seja desse canto, esse pão já não está mais inteiro. Ou seja, uma pequena parte já faz falta. E isso mostra para nós que na igreja é assim também. Todos são importantes. Não tem um que é mais importante do que o outro. Pode ser um pedacinho até aqui debaixo, que agora você não vê. Mas se eu tiro ele e jogo fora, o pão já não está mais inteiro. Somos importantes no corpo de Cristo, eu e você, jovens, adolescentes, idosos, adultos e crianças. Todos fazemos parte deste único pão. E assim somos alimentados por Cristo, recebendo o seu perdão e o fortalecimento da fé. Por isso, o pão que partimos é a comunhão com o corpo de Cristo. Tomai e comei, recordai e crede que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo foi dado como plena expiação por todos os nossos pecados. Amém. O cálice da bênção é comunhão com o sangue de Cristo. Por isso, tomai e bebei, recordai e crede que o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi dado como plena expiação por todos os nossos pecados. Amém. Você que deseja participar conosco da ceia do Senhor, coloque-se de pé para receber os elementos da ceia. E Cristo disse aos seus discípulos palavras que nós iremos repetir até a volta do nosso Senhor. Fazei isso em memória de mim. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos fazer uma oração, todos juntos agora, a oração pastoral, nos lembrando de modo especial da Betinha, a mãe da Lu, do Dick, que ainda está internado no hospital com o coronavírus, está na UTI ainda
muito grave o estado dela, mas se recuperando. Vamos orar para que Deus esteja dando forças para ela e para a família também. Senhor nosso Deus, amado Pai Celeste, nós estamos na Tua presença nesse dia louvando o Teu nome. E após essa ceia do Senhor em ação de graças, louvamos a Ti porque recebemos o alimento da fé, mais uma vez. A obra que o Senhor fez em nossas vidas de nos trazer Cristo Jesus para nos dar a ressurreição, a vida eterna, aquele que veio para morrer, entregar o seu corpo, derramar o seu sangue em nosso favor, pagando pelos nossos pecados. Pedimos ao Senhor, fortalece a nossa fé, ó Deus, e que como nós aprendemos hoje aqui, todos somos importantes dentro do teu corpo, e todos fazemos parte deste único pão que é Cristo Jesus. E se uma parte não está presente, faz falta. Pedimos ao Senhor, abençoe as famílias que estão aqui também, com as crianças que começam a escola dominical, que possamos manter os nossos olhos em Cristo e ter o desejo no coração de estar na tua casa presentes como família da fé. Pedimos ao Senhor também, de modo especial, abençoe a família do Dick e da Lu, com a Betinha, que não está nada bem, internada no hospital com o coronavírus de modo tão grave. Que o Senhor possa dar forças a eles e força a ela também, que se recupere e que possa voltar para casa logo, para viver junto de sua família e continuar com as suas atividades. E dá força para a família também, que fica passando por um momento de tensão nessa hora também, sem saber o que pode acontecer, mas que o Senhor possa dar esperança e renovar essas esperanças em seus corações. Abençoe esta igreja e cada família representada aqui hoje, e as famílias também que nos acompanham no culto pela internet, que ali nos seus lares o seu nome possa ser louvado também, e que possamos valorizar também mais e mais as nossas crianças, que podem ser usadas por Ti para fazerem milagres em nossas vidas também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino final, que é o mesmo hino 362, a terceira estrofe. Coloquemo-nos em pé e então recebemos a bênção do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, recebam a bênção do nosso Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém. Cumprimentem-se com a paz de Cristo. Um bom domingo para todos vocês.